Quando as pessoas buscam ajuda para superar algum problema emocional, alguma dificuldade que vem enfrentando na vida, muitas dessas dificuldades têm origem em acontecimentos na infância. A infância é um período de maior vulnerabilidade. É o período em que as pessoas estão mais expostas aos acontecimentos, aos conflitos familiares, às situações de abuso, de abandono, de negligência, e também é a fase em que aprendemos muito. Porém, na infância, não se tem muitos recursos internos para lidar com as situações que acontecem. E muitas crianças se sentem sós, se sentem abandonadas e sentem que sozinhas não conseguem resolver os conflitos. No entanto, a criança, ela sente também, assim como todos nós, a necessidade de sobreviver, né? A gente tem um instinto de sobrevivência desde muito pequenininhos, desde o ventre materno. E para segurar essa necessidade de sobrevivência, a criança precisa ser cuidada e amada. Então, os acontecimentos difíceis moldam a personalidade da criança também, porque a criança precisa lidar com as situações que acontecem na vida e ela vai se moldando de forma que ela se sinta protegida e que ela segure a sua sobrevivência. E esses acontecimentos difíceis podem deixar marcas profundas e cicatrizes que são sentidos na vida adulta, através das dificuldades que as pessoas trazem. E aí, muitas das dificuldades que hoje são vivenciadas pelos adultos podem ter origem na infância. Sabe aquele obstáculo difícil de ultrapassar, aquela sensação de tristeza recorrente, aquela sensação de ansiedade, aquela dor que se traz na alma e que é tão difícil de superar? Pode ter origem em algum acontecimento da sua infância, em algum acontecimento no qual você se sentiu muito vulnerável e ameaçada. Muitas vezes a pessoa se torna adulta e tem a impressão de que aqueles fatos ficaram lá atrás, na infância, que hoje não tem a menor importância. No entanto, esses acontecimentos que provocaram essas cicatrizes permanecem e eles se manifestam com sensação de vazio, com ansiedade, com raiva e com às vezes aquela dificuldade em superar um obstáculo. É quando a pessoa às vezes se sabota diante de algo que gostaria de realizar e compreender esses acontecimentos, entrar em contato com essas dores vividas ao longo da infância, pode fazer com que você consiga superar aquilo que mais deseja. E quais são os comportamentos que estão relacionados a algum trauma de infância, algum acontecimento difícil vivenciado pela criança? Então, alguns deles são dificuldades para estabelecer limites, dificuldades para dizer não, sentimentos de tristeza, raiva recorrente, dificuldades para superar obstáculos na vida, questões afetivas, timidez, entre outros. Uma pessoa que viveu uma situação difícil na infância e que talvez isso seja realmente um trauma, não pensa no trauma diretamente, mas um acontecimento ele pode se direcionar para várias áreas da vida e para várias formas também de se colocar diante das situações. Um exemplo é quando a criança sofre bullying na escola. O bullying fere muito a criança, porque fere a criança na autoestima. Mas muitas vezes aquilo que se guarda não é a revolta em relação àquilo que se ouviu ou aos abusos que essa criança sofreu. Muitas vezes a dor está na negligência dos adultos que não atenderam a criança na dificuldade dela. Então, lá depois na vida adulta, essa negligência ela vai trazer um resultado para a vida da pessoa. Quando ela passa a não confiar, por exemplo, que a vida
pode lhe trazer benefícios, quando ela passa a não confiar que as pessoas possam trocar com ela experiências boas e que ela possa contar com essas pessoas também para lidar com a vida como ela é agora na fase adulta. Outras situações que deixam as crianças vulneráveis são as situações de abandono. Quando as crianças se sentem abandonadas, nem sempre elas foram abandonadas de fato, mas muitas vezes os pais trabalharam muito, ou muitas vezes os pais precisaram deixar essa criança aos cuidados com outras pessoas enquanto eles precisaram se ausentar por questões de saúde, ou por questões de trabalho, ou por outras questões. Mas a criança registra essa condição de abandono e depois, lá na vida adulta, embora ela não lembre ou não dê tanta importância para isso, mas ela busca nas outras pessoas o apoio que ela não teve com os pais em algum momento da vida. Então ali vem as questões de dependência emocional, as questões afetivas de abusos, né? Quando depois o adulto se submete a alguns abusos em troca de migalhas de amor. Situações também de abusos físicos ou psicológicos também causam marcas profundas na criança, que normalmente lá na fase adulta terão problemas com a autoestima, sentimentos de culpa recorrente, e isso porque a criança ela é bastante egocêntrica. Então ela sente, né, a criança ela tem tendência a sentir que ela é responsável por tudo. Então, se os pais se ausentam, a culpa é da criança porque não é tão importante. Se os pais têm conflitos e a criança se sente muitas vezes responsável também pelos conflitos que os pais vivem. Quando a criança ela é submetida a abusos, é porque ela sente que ela não foi tão boa para os pais e ela sente que o problema é com ela. Então, lá na fase adulta, muitas vezes essa criança terá problema de autoestima e transferirá essa sua baixa autoestima em todas as questões da vida. E aí vem as dificuldades profissionais, o medo de dar um passo, aí vem aquele sentimento de que a pessoa não é tão boa e muitas vezes nunca está pronta para dar mais um passo na vida, as questões afetivas e outras dificuldades. E então, na vida adulta, as situações vivenciadas, elas servem de gatilhos. É como se houvesse um fio que nos ligasse àqueles acontecimentos do passado. E a boa notícia é que nós podemos ressignificar, compreender e transformar todos esses obstáculos em força. A nossa criança interior merece o nosso cuidado e o nosso respeito. É possível olhar para ela com amor e superar as dificuldades que ela vivenciou naquele momento em que ela não podia.